Bem, turma de processo 2, essa é a minha segunda aula, videoaula, a aula de hoje é uma aula que na verdade vocês já devem ter visto no começo de teoria geral do processo, provavelmente em processo 1 também, mas eu me sinto muito confortável de dar essa matéria de novo. É importante que vocês entendam bem essa matéria, é, e que é a tutela provisória. É, então, eu não sei se eu vou conseguir concentrar toda a matéria em um vídeo. Eu estou seguindo mais ou menos a lógica de que cada vídeo é uma aula. Normalmente eu dou essa matéria em duas aulas. Então, vamos ver como é que vai ser aqui, se eu consigo dizer tudo em um vídeo, mas eu estou achando que mentalmente vão ficar dois vídeos. E o ponto aqui da tutela provisória, e ela começa aqui no artigo 294 do Código de Processo Civil, e aí eu volto para o processo civil. Acabou o JEC, eu não vou abrir tão cedo agora 999, agora a gente foca no CPC. O 294, ele começa essa a matéria da tutela provisória. E aí eu tenho que lembrar vocês o óbvio, que até é isso que os italianos zoam muito a gente. O Brasil sabe que é ineficiente, que ele não consegue dar uma prestação jurisdicional a tempo. É, então, o Brasil, ao invés de tentar corrigir esse problema estrutural, ele criou um mecanismo do caralho que é a lógica da tutela provisória. Tem em outros lugares, muitos outros lugares de tutela provisória, não é um instituto nosso, mas é porque a gente deu um belo de um tratamento para a tutela provisória. E que no fundo é o seguinte, lembrando aquela linha do tempo, o juiz quando começa o processo, ele sabe de cognição zero, ele não sabe nada do processo. O que se espera é que ele transcorra todas as etapas do processo para que aqui na cognição máxima, 100% de conhecimento, ele vai lá e dá a sentença. Essa é a lógica que se espera do magistrado. Mas às vezes ele precisa adentrar no mérito sem ter o pleno conhecimento da matéria. Isso é uma tutela provisória. Então são aquelas tutelas sobre o mérito em si, sobre o conteúdo em si da pretensão, que o juiz, sem ter certeza absoluta, ele vai lá e decide. Eu usei aqui minha tecnologia super high-tech, que eu estou fazendo isso, acho que eu estou ficando moderno, e aí eu fiz esse esquema aqui para vocês, ó. Que isso aqui tenta comprimir exatamente o que eu quero falar na aula de hoje e na próxima aula, que são as tutelas provisórias do 294. Elas basicamente, eu espero que isso aqui fique correto na direção, porque eu estou vendo espelhado. Eu estou vendo, enfim, vocês entenderam. Eu espero que vocês vejam correto. Tem a tutela de evidência, que é rápido, que a gente fala rápido, e a tutela de urgência. A tutela de urgência, por sua vez, ela é dividida em mérito, que é a antecipatória, ou pode ser uma tutela cautelar. E ambas, tanto a de mérito como a cautelar, elas são divididas em antecedentes ou incidentais. É isso que está no 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência e evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, na verdade, o que eu copiei aqui, na verdade, eu fiz num esquema o que está no 294. O que é a tutela de urgência? Que é diferente da tutela de evidência. A tutela de urgência está no artigo 300 e seguinte, e a tutela de evidência está no artigo 311, né? Está aqui, ó. 311 e é só um artigo. Vamos do mais fácil para o mais difícil. A tutela de evidência, isso aqui é a tese de mestrado do Fuchs, que ele escreveu acho que na década de 80. A lógica da tutela de evidências, isso já estava
Isso já estava no CPC de 73, mas de uma forma muito mais singela, não tinha essa clarividência toda. Ele basicamente diz o seguinte, olha, 311. A tutela de evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano, de risco ou resultado útil do processo, quando? E ele te dá 5 hipóteses em que vai ter uma tutela provisória, vai ter um provimento antecipatório, mas não tem nenhum risco ao processo. Ali, o que se quer proteger na tutela de evidência é o desperdício de tempo, são as medidas protelatórias, que se perca mais tempo. Então você tem um mecanismo que é mais singelo, mais simplesão, de tutela provisória, que é a de evidência. Ela é sempre incidental. Isso é importante, que se vocês voltarem ao parágrafo único do 294, diz que a tutela provisória de urgência pode ser antecedente ou incidental. A tutela de evidência é sempre incidental, sempre vai ser num curso de um processo. Ela não pode ser postulada antes da propositura do processo. Caraca, a tutela de urgência pode ser proposta antes do processo? Pode. É isso que é irado na tutela de urgência. A tutela de evidência não. Qual é a hipótese? 1. Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Então aqui é o exemplo basicão do réu que contesta merda, contesta abobrinha. Aí o juiz pode ficar puto, e ainda que não seja nada de urgência, ninguém está precisando de remédio, a velha não está indo pro CTI, não tem ninguém se ferrando. O juiz pode antecipar a tutela, uma tutela provisória, porque há uma tutela de evidência. A defesa não apresentou nada de razoável. 2. As alegações de fato, 2 do 311. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Aí aqui é um momento que vocês precisam saber recursos, que a tese não é qualquer julgado do STJ, nem do STF. É quando realmente é aquele julgado afetado, que tem efeito para todos os órgãos jurisdicionais, quando realmente o STJ ou o STF vão se debruçar num fato jurídico importante, cria uma tese. Se houver tese sobre esse caso, pode ter uma hipótese, isso pode gerar a tutela provisória de deferimento por ser uma tutela de evidência. 3. Por se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada de contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do depósito do objeto custodiado, sob cominação de multa. O que é rei persecutório mesmo? É inerente à propriedade. Sempre que o pedido for de natureza proprietária, for do proprietário, requerendo para si a coisa da qual é proprietário, e oriundo de um contrato de depósito. O que é contrato de depósito? Aquele lá é um contrato nominado, está dentro dos 23 do Código Civil, e diz lá que você pode, enfim, guardar a coisa. Se o depositário não te devolve a coisa, você pode entrar com uma ação judicial pedindo a coisa de volta, e se você tiver a prova, com prova documental adequada, isso pode gerar uma tutela de evidência. Não precisa ter perigo em mora, que é o caput 311. Não precisa de perigo em dano, risco ou resultado útil do processo, não precisa de nada. Basta que eu tenha o papel e ele me devolve o bem logo no começo do processo. 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constituídos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Na verdade, o inciso 4, ele bate com o inciso 1º, porque o inciso 1º é para a hipótese de má-fé, né? Enfim, é aquele propósito protelatório da parte ou abuso de defesa. O inciso 4 está dentro da boa-fé, mas não tem nenhum elemento razoável que o réu tenha suscitado. Não é má-fé. Ele não tem. Se não houver nenhum argumento razoável, pode deferir uma tutela de evidência. E aí seria, volto àquela hipótese de baixo daquele meu esquema de uma tutela provisória, o juiz antecipando o julgamento com base nesse artigo, porque é uma evidência do direito. Esses casos, essa tutela de evidência é fácil, não tem nada, são
4 incisos, que na verdade são 3, e que na verdade também não tem nenhuma inovação não. Isso já estava mais ou menos lá no Código 73, só ficou mais bonito assim. Obviamente, se houver dúvidas, vocês me perguntem no WhatsApp, me falam na aula ao vivo lá do Discord que a gente vai fazer. Pois bem, essa é a tutela de evidência. Vamos agora à tutela de urgência. O que é a tutela de urgência? A tutela de urgência, ela já se refere ao objeto final, ela se refere à pretensão. E você vai ter o deferimento na urgência. É importante preencher os requisitos do artigo 300 para que haja o deferimento da tutela de urgência. Então não basta preencher aqueles 4 incisos do 311. Não, eu tenho que preencher os elementos do artigo 300 para que tenha a tutela de urgência. Esse 300 vocês vão ver muitas vezes na vida. E o artigo 300 fala assim: a tutela de urgência, portanto, de urgência, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Então eu tenho que ter uma argumentação provável, meu direito tem que ser provável, e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então eu tenho que ter um direito que seja provável, tenha uma aparência do bom direito, é o que se chama do fumus boni iuris, não é a fumaça do bom direito, mas é a aparência do bom direito. Eu tenho que ter um direito aparentemente bom. Claro que só vou ter certeza que ele é 100% bom quando houver todo o transcurso do processo. No começo do processo eu vou trabalhar com uma aparência. Então eu vou ter uma aparência do direito e eu tenho que ter risco ao resultado útil do processo. Eu tenho que ter algum dano processual, por isso que eu tenho que deferir a tutela naquele momento. Então, quais seriam os exemplos que todo mundo dá? É a velha que precisa de remédio, uma testemunha que tem que ser ouvida antes que ela morra. É por isso que, lembrando aqui no meu esquema, a tutela de urgência, eu vou falar isso já, ela pode ser de mérito ou cautelar. Essa outra distinção é importante também. Mas sempre que eu precisar antecipar alguma coisa, mas eu preciso preencher os requisitos do artigo 300, tem que ter um direito provável, tem que ter um risco processual algum dano. Eu vou ter uma hipótese de tutela de urgência. A grosso modo, essas são as duas estruturas básicas de tutela provisória: evidência e urgência. Fiz uma apresentação, agora vamos começar a matéria. 294 fala, já li esse artigo. O 295 fala só do... Lembra que esse código ele é um código feito por advogados. Então esse 295 ele lembra isso, que fala o seguinte: a tutela provisória é requerida em caráter incidental, independe do pagamento de custas. É porque ia haver um tribunal maluco que, quando pedisse uma tutela de urgência, ele ia criar um grérgio, uma boleta para pagar. Então o 295 ele lembra: ó, se o cara pedir uma tutela provisória, uma tutela de urgência, a tutela provisória não tem custas extras não, tá no pacote já do processo, que é caro o suficiente. O 296 fala da temporalidade da tutela provisória. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Então, é claro, a decisão que defere uma tutela provisória, seja de urgência, seja de evidência, ela não faz coisa julgada, ela não é uma sentença. Então é óbvio que o juiz defere, ele vai fazer as análises de forma de tutela de evidência ou de tutela de urgência, artigo 300. Mas ele pode revogar a qualquer momento, pode modificar a qualquer momento. Então é só ele dizer: ah, puta, fiz merda. Ou, pô, tem um elemento ali que eu não tinha percebido, ele pode revogar. Não é porque ele deferiu que ele nunca mais vai poder revisitar isso. Parágrafo único fala que a tutela provisória, ainda que na suspensão do processo, produz efeitos. O 297 é um instituto que eu gostaria de falar com um pouco mais calma. Que ele fala assim: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Bom, então aqui tem dois valores no 297. O primeiro é o óbvio, que é o elemento explícito que está aqui. O juiz pode, para efetivar a tutela provisória, pode fazer tudo.
pode impor multa, pode impor algum outro tipo de sanção. O que eu dou em sala de aula com um pouco mais de tempo? Eu digo lá numa boate que, enfim, produz um barulho insuportável. Aí os vizinhos entram com uma ação pedindo para cessar o barulho e o juiz defere eliminar. Aí, obviamente, qual vai ser a primeira sanção, elemento para efetivar a tutela provisória? Multa. E vamos supor que o dono da boate seja rico e fala, eu quero que se foda, vou pagar essa porra e vou botar música alta assim. E fica lá o batistaca e o juiz aumenta a multa para R$1.000 por dia, R$10.000 por dia, R$100.000 por dia, mas o cara é rico e fala assim, eu vou fazer o barulho. Há alguma outra medida que o juiz possa usar para efetivar a tutela provisória? Sim. Pode caçar o alvará, pode cortar a luz, pode até, o Eduardo Talamini, num texto dele, sustenta isso, ele pode até reter pessoas. Ele pode pegar o DJ e dizer, DJ, você é o DJ, você é o DJ, você é o DJ? Vem pra cá, fica aqui preso nesse carro, porque você não vai lá tocar música não. Então, porque eu quero efetivar a tutela, não pode ter música. Mas tem um valor implícito no 297, que é o poder geral de cautela. O que é o poder geral de cautela? É o que o juiz, ele se deparando com uma hipótese de incidência de tutela de urgência, ele poderia ter mesmo de ofício, porque ele tem esse poder geral de cautela, o magistrado, agir com a cautela necessária para deferir medidas e fazer com que essas medidas sejam cumpridas. Então, esse valor aqui do poder geral de cautela, ele é implícito dentro do 297, mas está ali, merece ser absorvido. E aí, fazendo uma referência do 297, tem o 139, inciso 4º, que é engraçado, que ele fala o seguinte, ó, 139, inciso 4º. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições nesse código, incumbindo-lhe 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive as ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. E aí o pessoal agora maluco, o que está fazendo? Você já deve ter visto esses precedentes algumas vezes na vida. O juiz que pega passaporte de gente, que bloqueia cartão de crédito de quem deve pensão alimentícia. Na verdade, nada mais é do que isso, ele usando esse poder que ele tem para cumprir uma tutela provisória, seja no 297, seja no 139, inciso 4. E para quem tiver interesse, tem o enunciado 49 do ENFAM. Deixa eu ver se eu tenho esse ENFAM aqui. Eu sabia que eu tinha aqui, ó. ENFAM é Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E o enunciado 48 fala assim, ó. O 139.4 traduz o poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença. Tá chovendo molhado, né? Tá dizendo a mesma coisa, que é óbvio, mas é isso aí. Esse é o 297. O 298 fala também, é um artigo óbvio, não precisava nem estar aqui, né, porque está na Constituição, mas diz, na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. Era só o que me faltava, né? O defiro liminar, ponto. Não, tem que motivar, não precisava estar aqui porque tem o artigo 98 da Constituição, que diz que tem que motivar suas decisões. É óbvio que tinha que estar motivado, mas tá bom, tá aqui, tá bonito. O 299 aí fala de competência para deferimento da tutela de urgência. É interessante. Fala assim, ó, a tutela provisória será requerida ao juízo da causa. Então, a lógica aqui tem um juiz da causa e você, ao juiz da causa, vai pedir a sua tutela provisória, seja de urgência, seja de evidência. A tutela provisória será requerida ao juiz da causa. E, quando antecedente, então
tem essa tutela antecedente, que vocês já sabem o que é, que vocês já estudaram outras vezes, mas eu estou fazendo um segredinho aqui. Então tem aquela antecedente que a gente não sabe muito bem o que é ainda, mas que a essa antecedente vai ser o juízo competente, que seria competente para julgar a causa. Porque na antecedente, seja antecipatória, seja cautelar, eu não tenho juízo da causa ainda. Eu terei, mas eu não tenho ainda. Logo, as regras de competência vão ser as regras ordinárias. Quem seria o juízo para julgar o pedido principal vai ser o juízo para analisar o antecedente. E aí o parágrafo único fala, do 299, fala o seguinte: ressalvada a disposição especial na ação de competência originária de tribunais nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então aqui é uma questão interessante, que é: se o meu processo começou na primeira instância, numa vara civil, e atualmente está no TJ e eu quero uma tutela provisória, eu tenho que pedir aonde o meu processo estiver em grau de recurso. Isso é no TJ, no STJ ou no STF. Então essa é uma regra de competência importante que está no parágrafo único. Eu vou avançar mais um pouquinho, senão porque aí eu vou quebrar. Eu quero falar do 300, falo mais um pouquinho e aí eu dou as antecedentes no próximo vídeo, que eu acho que já tenho 20 minutos de vídeo, já está um vídeo cansativo demais para vocês, mas vamos lá. O artigo 300, aí se eu estou falando do artigo 300, eu estou falando exclusivamente da tutela de urgência. Eu vou lembrar aqui, esses artigos que a gente leu agora são os genéricos da tutela provisória. Já falei da tutela de evidência e agora eu foco na tutela de urgência, que é um artigo 300, que é um artigo bem pesado, que fala assim, ó: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil. Então são dois elementos que eu preciso para ter uma tutela de urgência. Eu preciso, ter probabilidade do direito, e 2, eu preciso ter perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então eu tenho que ter um risco / dano processual, que é o segundo elemento, e o primeiro eu tenho que ter a probabilidade do direito. Não basta que eu tenha algo provável, eu tenho que ter risco. E não basta que eu tenha risco, eu tenho que ter algo provável. Então são esses dois elementos que devem sempre se coexistir. Parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz, e aí foco no verbo, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real, fidejussória, idônea, ele pode exigir caução. Não significa que ele vai exigir caução. Ele tem essa faculdade se ele quiser. Se ele não quiser, ele dispensa da caução. É raro o juiz deferir, mas às vezes ele fica inseguro, tal, pede lá uma cauçãozinha, não tem problema nenhum. Mas, enfim, o parágrafo 1º dá ensejo que ele pode. Parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia. Então ele pode ser liminarmente, isso é, o juiz recebe, já manda, ou ele pode ter uma justificação prévia. Justificação prévia a gente vai falar provavelmente em todas as aulas daqui para frente. O que é justificação prévia? Quando o juiz não estiver seguro do que, faticamente, do que está acontecendo, ele pode exigir uma justificação prévia, que não é bem uma prova testemunhal, é uma medida cautelar, na verdade, que a gente vai estudar na aula que vem, em uma porrada de outras aulas, que ele pode fazer uma audiência de justificação. Eles chamam uma porrada de gente, não é uma prova, não é um depoimento testemunhal, é uma coisa mais embrionária, mais singela, que o juiz escuta a galera, não valora como uma prova testemunhal, e ele faz a justificação prévia daquele fato. Então, quando essa mulher vai morrer ou não vai, chama a enfermeira, é isso mesmo? Está ali? Está de acordo? Está correto? Bom, então eu vou deferir ou vou indeferir, não me convenci. Aqui o parágrafo 3º do 300, ele fala de um critério negativo de deferimento. O deferimento da liminar, ela não pode ocorrer se houver risco de dano reverso. Parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão. De irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, quando você, por exemplo, eu quero que liminarmente seja disponibilizado um documento sigiloso que um cara tem. Se o juiz deferir liminar e disponibilizar os efeitos, o documento sigiloso, ele não vai poder desdisponibilizar, porque no momento que ele disponibilizou, fudeu, disponibilizou. Então não dá para você voltar ao status quo. Então, esse é um critério negativo. É importante que para que tenha um deferimento liminar, você tem que conseguir voltar ao status quo. É claro, primeiro argumento que todo mundo fala, alimentos. O cara vai lá e pede alimentos. Pô, mas os alimentos são irrepetíveis, eu nunca vou poder voltar ao status quo, é verdade. Mas aí dentro dessa valoração, o juiz vai sopesar o que é mais importante, a repetibilidade dos alimentos ou a manutenção da vida de uma pessoa. Então ele fala, realmente alimentos são irrepetíveis, mas foda-se, eu vou deferir uma liminar porque é importante para a vida da pessoa. O critério está aqui, é um critério negativo. O 301 eu vou pular, porque ele fala o que é a tutela provisória de natureza cautelar, então eu não quero definir ainda o que é a cautelar. E o 302, ele lembra o seguinte, aí eu acabo a aula de hoje. Tome cuidado com tutela de urgência, porque se você pedir uma tutela de urgência e o juiz deferir, mas depois na sentença ele reverter essa porra, você, parte que pediu, você responde e perdeu o processo lá na frente, você responde por perdas e danos. Então, o 302, depois leiam com calma, ele é um artigo importante para dizer, tá aí a tutela de urgência, é importante. Agora, peça com parcimônia, peça com equilíbrio, porque se você pedir, o juiz deferir, cair na sua, mas na sentença ele reformar a decisão, você pode, a pessoa que requereu, responder por perdas e danos. É isso que está no 302. Já tem 27 minutos de vídeo. Eu acho que a minha média de vídeos tem sido essa, 20, 25 minutos. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. E acho que está de acordo com o que eu normalmente dou em aula. Passa a matéria em duas aulas. A aula que vem eu falo só das cautelares antecedentes. Perdão, falo só das antecedentes. Falo da tutela de urgência antecedente e falo da cautelar antecedente. Obviamente, quando eu falar da cautelar antecedente, eu vou falar um pouquinho mais do que são as medidas cautelares, que eu não consegui falar no vídeo de hoje. Na aula do Discord, na live que vai ser quinta, né? Quinta. Aí eu posso esclarecer mais um outro ponto que eu passei meio batido aqui nesse vídeo. Estudem, vou botar algum material de apoio. E o livro fantástico da matéria é o Alexandre Câmara. O Alexandre Câmara, o novo processo civil dessa matéria é do caceta. Estudem por ele que vocês vão estar muito melhor do que essa aula que eu fiz. Valeu!